Capítulo 6. A força que é uma fraqueza. É melhor uma fraqueza sincera do que uma força fingida. Pastor Gustavo Poubel. Há muitos anos existia um homem que vivia no mundo sem espelhos. Saber o formato de seus olhos, nariz, boca era algo inimaginável até então. Até que um dia este homem foi beber água num rio. Montando em seu cavalo, cansado e sedento, chegou junto às águas. Ao se inclinar, viu seu reflexo na água. Impressionado, não parou de olhar sua própria imagem até que se apaixonou por si mesmo, desejando sua própria imagem. O homem pulou na água tentando abraçá-la e morreu afogado. Essa história fictícia, baseada no mito do Narciso, infelizmente, é bastante real na vida de muitos. Homens que se apaixonaram tanto por si mesmos que estão morrendo tentando viver essa paixão. Muitas vezes, pessoas que se apaixonam por si mesmas creem que os outros também deveriam se apaixonar por elas. Uma vez que se enxergam como superiores, pensam que todos ao seu redor devem enxergá-los como superiores. Na verdade, a tentação do Jardim do Éden tem exatamente essa direção: levar o homem a colocar a si mesmo como um Deus que merece uma vida devota até a morte. No jardim, a serpente disse: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A desobediência em comer o fruto foi motivada por um desejo do homem de ser como Deus. A tentação do diabo inicialmente não foi dizer que não há um Deus, mas foi fazer do homem esse Deus. Ele não queria fazer ateus, mas Deus. Quando o homem é divinizado, o resto é criatura dele. Quando o homem se vê como Deus, ele logo fica incrédulo. Esse complexo de Deus é chamado de psicologia de complexo de superioridade, quando o homem se estende a uma posição maior que a si mesmo. Nesse contexto é que o homem, a ser servido, obedecido, respeitado e os outros não são tão importantes. A origem desse complexo de superioridade é diversa. Alguns desenvolveram o mesmo na infância, quando os pais não deram limites e sempre disseram sim a tudo que o filho desejava. A criança mimada, que tem tudo o que deseja, pode começar a achar que ela não precisa ceder e se doar por ninguém. Assim, ela desenvolve um senso de vida individualista, em que os relacionamentos não são uma troca. Infelizmente, vemos crianças em shoppings literalmente batendo nos pais e usando o choro, a pirraça, para manipular os mesmos a fazerem o que elas desejam. É por isso que amar é também dizer não, é impor limites, é ensinar que na vida não somos deuses a serem servidos, mas sim servos do próximo. Foi isso que Jesus, a própria expressão do amor, ensinou. Ele disse: quem salvar a sua vida vai perder. Ou seja, quem amar tanto os seus desejos a ponto de sempre ganhar, vai perder. Quem valoriza a sua vida tanto a ponto de abraçar com tanta força a si mesmo, vai morrer no rio da vida e dos relacionamentos. Agora, quem perder a sua vida vai ganhar. O que parece paradoxo, na verdade, é a essência da existência: vida para o outro e terá a vida. Viva para si mesmo e terá a morte. Como Braulio Ribeiro disse, o que nós não entendemos é o quanto as nossas ações individuais não são individuais. Quem age debaixo do orgulho pensa tanto em si e toma tantas atitudes egoístas que não percebe que essas ações acabam influenciando o grupo em que estão inseridas. O orgulho é um tipo de pecado que afasta pessoas. Muita gente encontra companhia para adulterar, roubar, porém não há como estabelecer amizade para pensar em seus próprios desejos. O orgulho é um pecado marcado por uma forte solidão. Quem observa alguém mandando, desrespeitando os outros, não ouvindo a crítica de outros, pode até achar que tal pessoa é forte. No entanto, essa aparente força, na verdade, é uma grande fraqueza. Essa aparente força acaba revelando uma pessoa sozinha que, por sempre se preocupar consigo, não atrai ninguém a um relacionamento mais próximo. O complexo de superioridade pode ser desenvolvido por meio da educação sem limite dos pais, contudo, pode se estabelecer pelo jeito errôneo que a pessoa lida com o sucesso. Tenho certeza que você conhece a história de pessoas que eram humildes até que ganharam dinheiro, fama e prestígio, e a partir disso se transformaram em pessoas arrogantes.
Temos que tomar muito cuidado em lidar com o fracasso e sucesso da vida. Com o fracasso, para não acharmos que somos o fracasso, com o sucesso, para não achar que somos deuses. Não é à toa que a Escritura chama todo cristão a dar glória a Deus sempre. De fato, devemos dar glória a Deus não porque o eterno precisa, mas porque a atribuímos a nós. Temos uma tendência terrível de nos destruir no orgulho. Reconhecer que o sucesso vem de Deus é proteção. Nenhum cristão deve ter uma elevada ou baixa autoestima. Nenhum de nós foi chamado para acreditar em nós mesmos. Acreditar em si mesmo é uma coisa de autoajuda e limitará muito a sua vida. Se você acreditar em você mesmo, irá tão alto quanto a sua força diz que você vai, mas também irá tão baixo quanto a sua fraqueza diz que você vai. No entanto, se você acreditar em Deus e em Sua palavra, você vai até onde Ele diz que você pode ir. Um cristão não deve ter uma autoestima elevada ou baixa autoestima, ele deve ter uma Cristo-estima, uma boa estima e uma estima do alto. Não fomos chamados para acreditar em nossa percepção sobre nós mesmos, mas naquilo que Deus diz que nós somos. Essa postura vai nos ajudar a não nos diminuir ainda mais no fracasso e nem desenvolver esse ar de superioridade do sucesso. Quando a pessoa atribui a si o sucesso e não a Deus e a outras pessoas que o ajudaram, pode começar a manifestar alguns desses sintomas que a caracterizam um complexo de superioridade, tais como sua opinião é sempre certa, não aceita ser repreendido, anula a opinião dos outros, vive falando dos seus feitos, não tem atenção às necessidades dos outros, objetos materiais, dificuldade de pedir desculpa, entre outros. Se você já se relaciona com alguém com complexo de superioridade, sabe que é muito difícil o convívio. Por isso, questione a si mesmo. Eu, pelo menos, penso que estou errada quando alguém chama a minha atenção. Peço desculpa quando sei que errei. Vivo falando mais de mim do que ouvindo sobre o sucesso dos outros. Quando alguém não concorda comigo, logo julgo o outro como ignorante. Muitos psicólogos inferem que a pessoa que desenvolveu o complexo de superioridade e esses respectivos sintomas, na verdade, está manifestando o outro lado do complexo de inferioridade, ou seja, para esconder sua fraqueza, afirma sua força. Não admite que está errada para não se sentir inferior por causa dos erros. Não pede ajuda a outros para não se sentir inferior a quem pede ajuda. Vive falando dos seus feitos e sucessos para convencer a si mesma e a outros de que ela não é uma pessoa sem valor. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de ensinar que o líder não pode admitir que errou e pedir desculpa ao liderado, pois isso mostrará fraqueza. Não percebem que, fazendo assim, estão distanciando e machucando pessoas próximas ao líder. Pessoas que pensam assim acabam ensinando que a posição de liderança é daquele que é servido e dá as ordens. Formam líderes autoritários baseados no ar de superioridade em relação aos seus liderados. Não são líderes, se tornaram deuses cuja vontade tem que ser feita pelos liderados. No entanto, o maior líder da história não veio para ser servido, mas para servir. Não impunha sua vontade, perguntava: O que você quer que eu te faça? Não tomou um cetro de rei, mas uma bacia para lavar os pés. Se até Deus se colocou em posição de ajudar e servir, por que a raça humana deseja outra condição? Faça um autoexame e veja se esse complexo de superioridade se estabeleceu em você pela sua criação, por algum sucesso ou com o meio de esconder seu senso de inferioridade. Veja se as pessoas querem estar perto de você ou se sentem obrigadas. Peça ajuda e se arrependa. Agora, se você lida com alguém que manifesta esse complexo, troque sua raiva por compaixão, ao perceber que o que está diante de você é uma fraqueza e não uma força. Procure um jeito de ajudar. Peça a Deus sabedoria para um bom conselho ou atitudes em amor que vão ajudar ele a ver o erro. Do contrário, solitária, essa pessoa vai morrer emocionalmente nos relacionamentos tentando abraçar a imagem de si mesma no rio da vida.